Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação, nossa segunda aula apenas, certo? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos começar com uma revisão da nossa primeira aula. A primeira aula foi um pouco corrida, a gente não tinha material, não tinha nada, certo? A gente teve que dar uma improvisada. Vamos dar uma revisada naquele conteúdo, certo? E vamos seguir a partir de lá. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o conteúdo, certo? Que nós vimos na nossa aula anterior. Só um segundinho. Você. Muito bem. Pois não. Perfeito, professor Baldrin. Muito bem, galerinha. Tranquilo. Muito bem, pessoal. O que a gente viu então? Vamos dar uma revisada. Nós começamos a ver o que era um software e os diferentes tipos de software que nós temos, como é que nós podemos categorizar os softwares, certo? Cadê? Aqui. Para começar essa conversa, o que era um software, certo? Um software é um programa, certo? São instruções, certo? Que fazem o nosso computador funcionar. Tá? Eu vou comandar o meu computador, vou comandar o meu processador, todas as peças do computador, né, a fazer algo. Eu quero que você mostre uma imagem na tela, eu quero que você reproduza um vídeo, certo? Tudo isso nós temos comandos, instruções, linhas de código, certo? Para fazer com que o computador funcione. Tá? E este nosso software, esses nossos programas, eles podem ser divididos em 3 categorias, tá? Isto aqui foi uma escolha minha, existem outras classificações, tá? Dependendo da literatura que você olha. Eu classifiquei em 3, em softwares de sistema, em softwares do tipo aplicativo, em softwares de programação, tá? Primeiramente, quais são os softwares de sistema, certo? Os softwares de sistema gerenciam o nosso hardware. Professor, o que é hardware mesmo? Software a gente entendeu. São os códigos, são os comandos, certo? São os nossos programas. Software, nós não conseguimos tocar no software, ele é intangível. Hardware, não. Hardware são as peças físicas do nosso computador. É o meu teclado, é a tela, é o processador que está lá dentro, é a placa-mãe, né? Tudo que a gente consegue tocar é hardware. Os softwares de sistema, certo? Vão se comunicar com o hardware, vão controlar o hardware, vão gerenciar o hardware. É ele que vai dizer diretamente para o hardware, né? Por exemplo, para o nosso processador. Olha, execute essa linha de instruções. Certo? E o que nós temos de softwares de sistemas, então? O primeiro dele, o principal software de sistema, é o nosso sistema operacional. Certo? O sistema operacional, ele é a base para todos os outros softwares rodarem. Certo? É ele que se comunica, de fato, com o nosso hardware. Certo? Tem outros softwares que se comunicam com o sistema operacional passa essa comunicação para o hardware, certo? Ele que vai comandar o processador, é ele que vai comandar a memória RAM, tá? O principal software do nosso computador é o sistema operacional. Temos ainda drivers. O que são drivers? Drivers de dispositivo. Quando eu conecto outros aparelhos, outros hardwares no meu computador, eu posso conectar eles via um cabo USB, por exemplo. Por exemplo, uma impressora. Eu tenho que ter uma forma... O pessoal entrando no Meet, perfeito. Eu tenho que ter uma forma, certo? De me comunicar com essa impressora. Legal, você conectou a impressora, conectou. Como é que a gente conversa com a impressora? Qual que é o dialeto, qual que é a linguagem que a impressora entende? O driver vai fazer esta ponte, vai ser esse tradutor. Olha, você conversa com ele assim, ele vai te devolver essas informações
que você tem que entender dessa forma, tá? Então, ele é um tradutor para se comunicar com outros aparelhos, tá? Existem drivers de impressora, drivers de webcam, de placa de vídeo, né? Todos esses outros dispositivos que a gente pode conectar no nosso computador. Sistema operacional e driver, faz sentido? Da forma como foi explicado? Da forma como está? De boas, não de boas? Pessoal que está no Meet, me responda, por favor. De boas? Perfeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, meus caros. Vocês estão entrando no Meet, escrevam para mim no Meet ali. Ah, professor, eu tive uma dúvida, pá, né? A gente responde. Temos ainda em softwares de sistema, utilitários do nosso sistema, outros softwares, outros programas que ajudam ao funcionamento do meu sistema operacional, certo? Vão ajudar na limpeza, na organização do meu sistema operacional. Um antivírus, por exemplo, também classificado como utilitário de sistema. Nenhuma dúvida? Perfeito, Rafael. E temos, por fim, shells e terminais. Nada mais é do que linhas de comando onde nós podemos digitar comandos, obviamente, certo? É tudo texto esse cara. Eis aqui um exemplo. Cadê? Aqui, certo? Isto aqui é uma linha de comando, ele é somente texto, certo? Não tem grandes segredos aqui. Não é tão prático de usar, certo? Usar com botão geralmente é mais cômodo para a gente, mas é utilizado ainda hoje. Muito bem. Além dos softwares de sistema, nós temos aqueles softwares aplicativos, certo? Um software aplicativo são os nossos apps, são os softwares, os programas que nós usamos diretamente no nosso dia a dia, certo? E daí tem uma série de diferentes categorias dentro de softwares aplicativo. Ah, eu quero me comunicar, eu vou utilizar um Discord, um WhatsApp, um Snapchat, um Telegram, o que for. Né? Quero navegar na internet, quero acessar páginas da internet, YouTube, Facebook, o que for. Né? Facebook, ninguém aqui usa, eu aposto, né? Facebook é coisa de velho hoje. Tá? A gente vai usar um navegador para isso, para acessar esses sites. Eu vou utilizar um Chrome, um Opera, um Firefox, um Safari, né? Entre outros. Preciso fazer um trabalho para a escola, vou usar um editor de texto, um programa tipo Word, tipo um LibreOffice. Hoje em dia nós temos Google Docs, por exemplo, só que Google Docs ele vai rodar dentro do nosso navegador. E, obviamente, jogos também se enquadram em softwares de aplicativo. Né? E aí nós temos um mundo de jogos, coisas que vocês não gostam, né? O pessoal aqui odeia jogar, os caras jogam no máximo Paciência e Campo Minado, que eu sei. Né? Ninguém aqui joga, né? Tudo certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Estamos tranquilos? Perfeito, perfeito, perfeito. E, por fim, eu coloquei uma última categoria, que são os softwares de programação. Eles são utilizados para desenvolver outros softwares, outros aplicativos, certo? E aqui nós temos várias categorias que eu não vou me adentrar, certo? É interessante saber que existe, mas não precisa saber em detalhes, certo? Estudei JavaScript, tem uma noção básica. Legal, Rafael. Boa. A turma de vocês, eu não tenho certeza. Vocês estão tendo alguma aula com o professor Sidney? Ou não? Só para me situar. O professor Sidney também é remoto, também aqui da Escola Estúdio.
Sim, não. Por hoje tá tranquilo, né? Mas para as próximas aulas a gente precisar daí, tá? Para as próximas aulas eu vou... professor Boldrini, você tem... Se você conseguir me passar o contato do nosso grupo lá, do responsável técnico pelos laboratórios, seria interessante também. Porque a gente vai precisar mais do que Chromebook. Chromebook não vai executar os códigos que a gente precisa. Vai precisar de um Linux ou de um Windows no futuro. Mas legal, Rafael. Você já tem uma noção de JavaScript. Mais para frente, neste curso mesmo, nós vamos programar em Python, por exemplo. Tá? Teve uma mudança grande aqui na grade de horários da Escola Estúdio, aqui do pessoal remoto, né? Eu acho que vou pegar mais algumas aulas com vocês também, tá? A gente vai ver... Putz, eu não sei a grade de vocês aqui, mas tem outras aulas que eu vou pegar. Muito bem. Acho que fundamentos de jogos digitais, por exemplo, entre outras. Hello. Tá? Enfim, softwares de programação, aqueles utilizados para criar outros softwares, outros programas, tá? Nós vamos criar outros programas ao longo desse curso. E aí, galerinha? E aí, Giovana, Anderson, Maria? Muito bem, vamos entrando aí, galerinha. Eu não vou me adentrar aqui nos diferentes tipos de software de programação, certo? É interessante saber que existem, tá? O que mais que nós vimos ainda? Pessoal com fome aí. Nós nos aprofundamos no sistema operacional, aquele que é o principal software do nosso computador, certo? Que ele é a base para todos os outros softwares rodarem. Ô, pessoal, calma aí que não é nem meio, tá longe do meio-dia ainda. Pessoal com fome. Nós vimos então sobre o sistema operacional, né? Ele que organiza, que controla todo o nosso hardware, todas as peças físicas, certo? E que vai gerenciar também os outros softwares, os outros programas. Ele fornece para nós ainda uma interface, a cara do nosso sistema. Esta interface... Qual é a configuração do meu computador? Já te falo. Esta interface, certo? O que é interface? É a parte, geralmente, visual do nosso sistema. Tem a barra lá embaixo, lá em cima tem a janela, no canto superior direito tem os botõezinhos de maximizar, de fechar, de minimizar, né? A aparência do nosso sistema operacional. Quem fornece isso para nós também é o sistema operacional, certo? A aparência do nosso computador é o sistema que fornece. Os caras tudo com fome, verdade. Eu aqui dei uma beliscada já, eu tô mais tranquilo. Vocês também, vocês não tiveram um intervalo agora, pessoal? Você já deve ter batido um rango aí, uma boia. Configuração do meu computador. Aqui no estúdio, cara, ele é bem simples. É um i3 de 12ª geração, eu acho. Ele tem... Deixa eu até ver, vamos... Para adivinhar. Cadê? Eu tô com 16, tô com 8 GB de RAM. Esse processador aqui é um Intel i3 de 12ª geração. Tem um SSD e nada muito mais do que isso, tá? E ele funciona bem, cara, tá? A gente vai ter uma aula mais sobre hardware para a gente entender melhor. Mas já fica de dica para vocês, pessoal. Eu vou comprar um computador novo, professor, eu preciso. Tá? Eu estou recomendando para alguém. Ele tem que ser um i7, um i5, um i3, o que ele tem que ser? Não importa tanto o número. Ele é i7, então ele vai ser pica, né? O que importa mesmo é a geração. Tá? 12ª geração é uma geração relativamente recente. Se não me engano, a última é a 15ª, 16ª.
tá? Esse i3 12ª geração vai dar um pau num i7 de terceira geração, por exemplo, tá? Não é somente o número aqui depois do i. A gente vai usar o VS Code em algum momento, vamos utilizar o VS Code. Por isso que eu vou pedir para eles liberarem um Linux ou um Windows para vocês, certo? Vamos trabalhar com o VS Code sim, tá? Possivelmente até com banco de dados, temos que ver, né? Nosso horário está meio confuso. Beleza, vamos em frente então. Por que o sistema operacional ele é tão essencial, tão importante? Porque ele comanda tudo, ele organiza tudo, ele se comunica com todo mundo, certo? E nós vimos exemplos de sistemas operacionais. Para computadores desktop, para notebooks, desktops, hoje em dia o que nós temos? Nós temos o Windows, que é o mais popular deles, certo? Nós temos o macOS para os computadores da Apple. E nós temos o Linux, que é um sistema aberto, gratuito, certo? Qualquer um pode modificar o código. E para dispositivos móveis, para celulares, para tablets, só temos dois, né, que são relevantes hoje. O Android, que é do Google, e o iOS, que é da Apple, certo? O Android ele é de código aberto, qualquer um pode utilizar, pode alterar. O iOS não, ele é de código fechado, só funciona em aparelhos da própria Apple. Tranquilo aqui essa ideia básica de sistema operacional, meu bom pessoal? Alguma dúvida aqui? Alguma curiosidade que vocês têm? Alguma pergunta? Angústia, desespero? O que vocês me dizem? Não, zero dúvidas, nada. Eu uso o Windows, é simples, de fato, né? O Windows ele é extremamente simples de se utilizar, ele é amigável, né, à primeira vista. Obviamente, ele tem opções ridiculamente complexas, se você for explorar ele, mas para o usuário padrãozão, ele é de boas, né? Geralmente, a experiência para um usuário iniciante é muito melhor do que um Linux, né? Eu estou de acordo. Nenhuma dúvida, não. Nenhuma dúvida, não. Obrigado, não. Eu acho que vocês não têm dúvida. Eu sinto assim, né, que tá tranquilo. Vamos em frente, então. Nós começamos a ver ainda rei da programação na área. Ô, louco, mas vamos ver isso pra frente. Vamos ver se é verdade, então. Vamos chegar lá, daí a gente vai tirar essa dúvida. Em seguida, nós começamos a ver, na última aula, as diferentes características do nosso sistema operacional. Certo? Nós vimos que toda a parte de gerenciamento de arquivos, e pense em arquivos, em pastas, né, é feito pelo sistema operacional, certo? Quem que tem permissão? Não preciso falar todos os nãos? Mas eu gosto. Deixa eu falar. Quem tem a permissão de alterar um arquivo, de acessar, de ver esse arquivo, certo? Quem que pode renomear? Tudo isso é controlado pelo sistema operacional, onde os arquivos ficam no nosso computador, né? Que forma internamente ele organiza, porque existem diferentes formas, certo? Isso aqui é tudo sistema operacional. Existem diferentes formas de gerenciar esses arquivos, esses sistemas de arquivos, tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, é só interessante saber que existem formas diferentes, tá? O sistema operacional ainda é responsável pelo gerenciamento de processos, certo? Então, que está rodando, certo?
E o sistema operacional, ele consegue fazer tempo, né? Eu coloco mesmo tempo entre aspas aqui, porque na verdade não é mesmo tempo. O microfone está dando chiado. Deu chiado e parou. Vamos ver se fica quieto, não fica, se melhora ou não melhora. Tá trovoando. Tá ruim ainda, pessoal? Ou deu uma melhorada? Galerinha? Melhorou? Ótimo. Vamos ver se fica quieto, se fica bom aí. Tá tendo um tiroteio aí. Tá melhor? Então tá bom. Rio de Janeiro. Não, eu tô dando aula de Curitiba pra vocês mesmos, pessoal. Aqui perto do aeroporto do Bacaxeri, certo? Mas não tem nenhum avião decolando, nada disso. Muito bem. Como assim gerenciamento de processos, certo? Tá bom? Perfeito. Você permite, Davi? Então tá bom. Como assim gerenciamento de processos? A gente consegue, obviamente, no nosso computador moderno, rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, certo? Em sistemas operacionais antigos, isso não era possível, tá? Só que eles não rodam ao mesmo tempo. Ele dá a impressão que ele roda ao mesmo tempo. Na verdade, o nosso sistema operacional fica alternando qual processo, qual software vai rodar, certo? E ele fica alternando de forma tão rápida que dá a aparência de que ele roda ao mesmo tempo. Na verdade, ele executa um, executa outro, volta para esse, volta para aquele, e por aí vai, tá? Ele faz isso, então, com essa parte de gerenciamento de processos, pessoal, na zoeira aí no chat. E, além disso, ele é responsável pelo gerenciamento de memória, certo? Voltou a chover? Que droga. Engraçado, eu acho que talvez seja um pouco aí, pessoal, porque aqui, teoricamente, tá certo, tá? E a gente viu, né? Ele pode alocar espaço em memória e tudo mais. A gente vai ver mais sobre memória quando a gente for falar de hardware, certo? Vai ficar um pouco mais claro isso. Tá normal? Melhorou? Obrigado. Pois é, a gente não fez nada aqui. E eu acho que pode ser aí do lado de vocês, tá? E por fim, nós temos um gerenciamento de entrada e saída. Entrada e saída de quê? Entrada e saída de dados, certo? É como o nosso computador interage, por exemplo, com uma impressora, interage com o microfone, interage com o webcam, né? Esses periféricos, esses dispositivos que nós conectamos no nosso computador, né? Ele vai fazer essa comunicação, esse gerenciamento utilizando dos drivers, aqueles programinhas que são a ponte, que são o tradutor, tá? Entre o nosso sistema operacional e as diferentes peças que a gente conectou, tá? Vamos ter uma aula na sua frente sobre dispositivos periféricos de entrada e saída também, tá? Só uma visão mais geral, por enquanto. Ele controla ainda a interface que nós, usuários, vemos, certo? E esta interface pode ser de duas formas. Nós podemos ter uma interface gráfica, certo? Em inglês seria um Graphic User Interface, né? Uma GUI, uma GUI, né? A gente chama de GUI geralmente. Que é o quê? Ora, é o que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente, né? Tem janelas, tem ícones, tem menus, tem botões, você clica no aplicativo, ele aparece, né? Tem vídeo e tudo mais, né? O normal, que a gente está acostumado. Um outro tipo de interface que existe é uma interface que não é gráfica, é uma interface de linha de comando, onde nós vamos ter apenas textos, certo? É esse cara aqui, certo? Eu tenho uma tela preta e eu consigo somente digitar comandos e nada mais do que isto, certo?
Vocês acham que alguém ainda usa esse tipo de coisa aqui, galera? Quer dizer, eu estou usando agora, obviamente, certo? Não? Repare, eu fiz aqui um comando, por exemplo, né? E está funcionando, ele está me dando informações e tudo mais. Isso aqui ainda é utilizado. Mas isso aqui é um programa apenas, não é todo o meu sistema. Antigamente existiam sistemas operacionais que era somente assim, somente texto, somente linha de comando. Você acha que existe ainda hoje sistemas que são só assim? Só não tem nada gráfico? Sim. E para que você acha que é utilizado? Qual que é a vantagem desse cara de usar só texto em vez de ter gráfico? Alguém chuta o porquê? Sim, mas muito pouco. Mais rápido. O CMD e a BIOS usam esse tipo. Sim, de fato, né? A BIOS, na verdade, tem BIOS que... A grande parte das BIOS hoje tem a parte gráfica também, né? Tem o mouse, você pode clicar em botão e tudo mais. Tá? Sei de nada. Tudo bem, vamos estar aqui para aprender. Ainda hoje, pessoal, existem sistemas operacionais, opções que você pode ativar no sistema operacional para rodar de uma forma somente de linha de texto, de linha de comando. Tá? Por que que você faria isso, certo? Eu, em casa, tenho um sistema operacional que roda somente em linha de comando. Eu tenho um servidor em casa, que nada mais é do que um notebook velho, que eu deixo lá rodando, que quando eu abro ele só tem essas opções de texto. Tá, professor, mas por quê? Por que você vai sofrer escrevendo comando só, em vez de ter uma interface gráfica bonita, ícone e tudo mais? Performance, né? Porque é mais rápido. Porque o meu notebook lá, ele é tão velho, certo? E eu quero extrair o máximo de desempenho dele, que ele ter uma parte gráfica vai pesar nele. Tá? Não tem o porquê. Eu vou tentar fazer tudo em linha de comando. Tá? Para ter mais desempenho. E daí nesse notebook eu rodo lá meus bots no Discord, esse tipo de coisa. Tá? Mas, então, sim, existe ainda. É uma coisa de nicho, não é muito utilizada quando você precisa de performance. Tá? Servidores, aqueles grandes computadores de empresa, certo? Eles também vão rodar, em grande parte, em linha de comando, somente texto. Tá? Novamente, por questão de performance, não tem necessidade de perder desempenho para desenhar uma interfacezinha gráfica bonita e por aí vai. Tá? Tem lógica? Tem? Perfeito. Deixa eu só ver até que horas que vai a nossa aula. Até 11h40. Beleza. Pam. E essa foi, então, nossa aula com as características do nosso sistema operacional. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Né? Nós tínhamos parado na metade dessa aula, na aula passada, certo? Vamos ver conteúdo novo, então, que não é a 3, é a 4. Não é a segunda série, é a primeira série. Vamos falar agora sobre softwares livres, softwares proprietários, softwares de código aberto. Vamos entender a diferença de cada um deles. Os objetivos da aula de hoje são quais? Nós vamos... Calma que temos mais ainda, a gente vai até 11h40, falta ainda um bom tempo, galerinha. Tá? É 10h50 apenas. Se aguentem aí. Os objetivos desta aula são quais? Nós compreendermos a diferença entre um software do tipo livre, um software proprietário e um software de código aberto.
nós vamos refletir de forma crítica, certo? Sobre o impacto dessas categorias no nosso acesso à tecnologia. A gente vai ver alguns exemplos reais, certo? Desses diferentes tipos de software. E a gente vai ter, a gente vai conversar, certo? Sobre questão de liberdade de uso, privacidade e por aí vai. Opa! Primeiramente, nós vamos falar sobre um software livre. E repare, aqui é uma outra forma de nós categorizarmos softwares, certo? Antes nós tínhamos categorizado os softwares pela funcionalidade dele. Ah, é um software de sistema, é um software aplicativo, é um software de programação. Agora nós vamos categorizar o software, certo? Pelo acesso que nós temos a ele, tá? Ah, a gente consegue ver o código, não conseguimos, podemos alterar, não podemos e por aí vai, tá? Um software que ele é livre, tá? Ele vai garantir total liberdade para nós, usuários, certo? Ele vai garantir 4 liberdades fundamentais para nós. Quais que são essas 4 liberdades? Eu posso executar o programa como eu quiser, certo? Ah, professor, não é geralmente assim? Não. Softwares proprietários, muitas vezes, você tem que concordar com um termo de uso para poder usar ele, né? É aquela coisa que a gente, quando está instalando, só dá um sim ali e não lê, né? Mas tem um baita de um texto. Ou mesmo um jogo, você vai entrar no jogo a primeira vez, tem lá aquela monstruosidade de texto que você só dá um concordar e vida que segue, né? Teoricamente, eu tenho que utilizar aquele programa, aquele software de acordo com aqueles termos. Se eu estiver violando aqueles termos, teoricamente eu não posso utilizar, blá, 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 certo? Um software livre não. Um software livre eu posso executar ele como eu quiser. Eu posso ainda estudar como que ele funciona, o código dele, como ele foi escrito, os diferentes comandos, as instruções, são abertos, certo? Qualquer um pode ler e entender o que ele está fazendo. Qualquer um com conhecimento, obviamente, certo? Nós podemos ainda distribuir cópias do nosso software para quem nós quisermos, tá? Teoricamente é ilegal a gente fazer isso com softwares proprietários, certo? Eu não posso passar para você uma cópia do Windows aqui, ó, tô aqui, tá aqui, como você ativa ele e tudo mais, tá? Softwares livres não, você pode distribuir como você bem quiser. E, por fim, a 4ª liberdade fundamental. Não dá para ver nada? Como assim não dá para ver nada? O texto, você diz? Qual que é o problema, Natália? Escreva aí e a gente já resolve. Acho que a net... A qualidade está baixa, deve ser o Wi-Fi por causa da qualidade. Que saco. Tentar deixar um pouco maior, ver se vocês conseguem dar uma lida, tá? A internet da escola mesmo. A gente vai tentar, nas próximas aulas, que vocês tenham essas aulas sempre em laboratório, tá? De informática. Para ver se dá uma ajudada. Melhorou um pouquinho? Beleza. Tá? E por fim, a 4ª liberdade fundamental, então, qual que é? Que nós podemos modificar este software e compartilhar essas modificações que nós fizemos, certo? Ah, esse software está fazendo alguma coisa que eu não gostei, eu quero alterar o código, eu quero adicionar uma funcionalidade, eu quero remover uma funcionalidade. Tá? Ah, ele tem um botão ali que eu não gostei, quero trocar a cor do botão, certo? Ah, ele está fazendo esse cálculo, mas eu quero que faça um outro cálculo, tá? Qualquer coisa no código pode ser modificado, tá? E eu posso compartilhar essas modificações que eu fiz. Essas, então, são as 4 liberdades fundamentais, tá? Ela só é possível porque, necessariamente, o código do nosso sistema, nosso programa, melhor dizendo, ele é aberto, certo? Ele tem um código fonte, ou seja, a forma como nós escrevemos o código, que é visível para todo mundo tem essas liberdades, tá? Exemplos de softwares que são
livres. O Firefox, o nosso navegador, certo? Qualquer um pode ver o código, qualquer um pode alterar o código dele. O VLC é um player de vídeo, certo? Player de vídeo e áudio. Qualquer um pode alterar ele. O LibreOffice, que é um pacote tipo o Microsoft Office, certo? Para planilha, para edição de texto, para apresentação e tudo mais, também é livre. E por fim o GIMP. O GIMP é um editor de imagem, tipo um Photoshop da vida, né? Que também é aberto. Alguém consegue citar para mim um outro software que é livre? Vocês já ouviram falar de algum outro programa que seja livre? Que qualquer pessoa possa alterar e por aí vai? Alguém consegue me dar um exemplo? Faço nem ideia. Tudo bem, a gente vai aprender com o tempo, não se preocupe. Mais alguém? Alguém se arrisca? Linux? Boa! Faço nem ideia. E o cara vai lá e me dá a resposta em seguida. Perfeito, Rafael. O Linux ele é um exemplo de software livre. Posso falar de novo? Posso. Eu quero um exemplo de um software que seja livre, certo? Que eu posso ver o código fonte dele, que eu posso modificar e por aí vai. O Firefox é um exemplo, mas o Firefox eu já tinha dado como exemplo. O Sonic. O Sonic eu acho que ele é um personagem de jogo, tá? Sim, as distribuições de Linux, certo? Todo mundo que os utiliza, né? Elas são, em sua grande maioria, na verdade, para ser o kernel tem que ser livre. Eles são livres, tá? Boa, Cauã. Minecraft pode ser, não, Minecraft não é, assim como o Sonic também não é, tá? A gente não consegue ver o código do Minecraft, pelo menos não teoricamente, né, não legalmente, tá? A gente não pode modificar o Minecraft, não posso distribuir cópias do Minecraft, sem comprar o jogo, né? Emuladores, alguns, boa! Sim, né? Muitos emuladores, não todos, mas muitos são de código aberto. Sim, né? Código aberto e software livre, na verdade. Apache. Aí o cara jogou no Google o que era ali, software livre e coisa. Apache é uma fundação, na verdade. Uma fundação que tem uma série de softwares livres lá dentro. Tem... Preciso dar para 100 já. Muito bem. A contrapartida a softwares livres são os softwares proprietários, certo? Softwares proprietários, o direito dele, certo? Pertence a uma empresa ou a um desenvolvedor. O Vitor, voltando aqui, o Vitor disse que dá para modificar o Minecraft uns códigos específicos. E assim criar mods. Sim, de fato, é possível criar mods em cima do Minecraft. Não significa que o Minecraft é livre, tá? Não significa que você pode modificar qualquer parte do Minecraft, certo? Eles permitem que você faça isso, tá? Não quero dizer que você pode fazer isso com qualquer parte do Minecraft, beleza? A contrapartida, então, são os softwares proprietários, aqueles que pertencem a uma empresa ou a um desenvolvedor apenas, certo? Nesse modelo, o código-fonte do nosso código, do nosso software, ele é fechado, ou seja, eu não consigo ver como que o programa foi escrito, certo? Eu não consigo pegar o WhatsApp, por exemplo, e ver o código-fonte dele, como é que foi escrito o programa, certo? E ver, é aqui, nesse trecho de código que ele está mandando a mensagem, é nesse trecho de código que ele faz uma gravação de áudio, é nesse trecho de código que ele manda uma GIF, tudo mais. Existe. O problema é que nós não temos acesso, né? Pior que o Java tem como ver os códigos dele. Sim, você consegue
fazer isso, consegue fazer uma engenharia reversa, tá? Mesmo em softwares proprietários, com o tempo você consegue fazer uma engenharia reversa. Não quer dizer que o código-fonte ele é aberto, tá? Ser aberto, ele é disponibilizado pela boa vontade, é disponibilizado, né, de propósito, certo? Tem essa diferença, tá? Além disso, um software proprietário, você não pode modificar ele. Pelo menos você não pode modificar legalmente, certo? Ah, professor, mas eu estou rodando lá um ROM de Pokémon Esmeralda, por exemplo, modificado, certo? Ué, mas Pokémon não é um programa proprietário, um software proprietário? Ele é um software proprietário. Só que através de 1000 malandrais o pessoal consegue, né, ler o código mesmo ele sendo fechado e modificar, mas é outra história, não é simples, tá? Por quê? Porque o quê? Né? Teoricamente, nós temos que usar softwares proprietários de acordo com as condições da licença de uso dele, né? E geralmente ele é pago, o software proprietário. Existem também softwares proprietários que, obviamente, são livres, são gratuitos, mas ser gratuito não significa que ele tem o código aberto, que você possa modificar ele e por aí vai. Tem Pokémon Online? Ixi, isso que não falta, né? Exemplos de softwares proprietários, então. O Windows, certo? Microsoft Windows é um software proprietário, você não consegue ver o código-fonte dele. O pacote Office, o pacote 365 da Microsoft, certo? Lá o Word, o Excel, o PowerPoint, ele é proprietário. O Adobe Photoshop para editar imagens também é de código fechado. Sim, dá para piratear o Windows com toda certeza. Não quer dizer que seja legal, que você esteja usando dentro das condições da licença dele, tá? Alguém consegue me dar um exemplo de softwares proprietários? Vamos ver se a galerinha entendeu. Sistemas operacionais, não necessariamente. Linux é um sistema operacional livre, né? Não é proprietário. Google é um termo muito abrangente. Google é uma empresa, né? Você está falando do que do Google? Ah, a pesquisa do Google é de código fechado. Ah, o Android do Google é de código aberto. E por aí vai. Windows, Linux. O Windows, de fato, ele é proprietário, eu disse aqui. O Linux não, o Linux ele é de código aberto. O Opera GX. O Opera GX, ele é um pouco mais complicado. Grande parte dele é de código aberto, é livre. Mas eu tenho certeza que a Opera, ela colocou algumas modificações lá dentro que são proprietários, que não tem código aberto. A Steam, disse o Cauã, a Steam é um software proprietário. Sim, não consigo ver o código da Steam, como é que ele funciona. A Epic Store, sim, a Epic Store também é de código fechado. SAP, Salesforce, sim, esses programas de venda são todos código fechado. O Twitch, sim. O Twitch também é de código fechado. Vocês assistem muito Twitch, galera? Quem que vocês assistem no Twitch? YouTube também é de código fechado. App Store, com toda certeza. Instagram, boa. Roblox, sim, jogos. Eu vou dizer para você que 99,999% dos jogos são todos proprietários. Nós não conseguimos ver o código do jogo. De cabeça, eu lembro somente do Doom original, que não é de proprietário, tá? De resto, todos os jogos que vocês me citarem vão ser, certo?
de código fechado vão ser proprietários. O Rafael me falou o Twitch. Eu modero um cara monstruoso no Twitch. Bate 60 mil pessoas ao mesmo tempo lá. Até porque se os jogos não forem fechados, aí são todos copiados, sim, né? Aí qualquer um pode fazer uma cópia do jogo e vender essa cópia, por exemplo, né? Isso pode ser um grande problema. Faz sentido que seja código fechado o jogo, né? Até por questão de hackear, esse tipo de coisa. Garry's Mod. Garry's Mod eu acho que é um exemplo de jogo de código aberto. Eu, sinceramente, nunca me aventurei muito, tá? Eu tenho que dar uma pesquisada, eu não sei de cabeça. O MySQL tem uma versão de código aberto, tem uma versão não. Muito bem. Foram bastante já softwares proprietários. Você repare, né? Que a imensa maioria dos softwares que nós utilizamos no nosso dia a dia, se você abrir os aplicativos no seu celular, eles vão ser todos proprietários. Dá para instalar mods no jogo pela Steam, ele pega os assets do Half-Life 2. Eu sei mais ou menos como que é o Garry's Mod, eu não sei se o código dele em si ele é aberto ou não, tá? Eu acho que mas eu não tenho certeza. Muito bem, vamos em frente. E temos ainda uma terceira categoria de softwares, que são os softwares de código aberto. Tá, mas qual que é a diferença desse código aberto para livre, certo? Todo software livre tem código aberto, nem todo código aberto ele é livre, certo? Por exemplo, o Firefox, ele é de código aberto e ele é livre. Eu tenho as 4 liberdades as liberdades fundamentais, eu posso alterar, eu posso distribuir e por aí vai. A mesma coisa o VLC, a mesma coisa o LibreOffice, a mesma coisa o GIMP. O Windows, por exemplo, o Windows 3.11, que foi lançado, né, décadas atrás. Esta versão do Windows, a Microsoft deve ter uns 3, 4 anos, 5 talvez, ela liberou o código do Windows. Ela liberou o código para nós vermos, nós não podemos alterar, nós não podemos distribuir, certo? Ela abriu para uma questão histórica, certo? Uma questão de curiosidade, basicamente, tá? Outro exemplo, para desenvolvimento de jogo, são aquelas engines, certo? As ferramentas que ajudam a gente a desenvolver jogo, os motores por detrás de um jogo. A Unreal, a grande maioria dos jogos modernos hoje em dia é feito em cima da Unreal. A Unreal ela tem o código aberto. Você pode ver como que a Unreal foi criada. Mas você não tem a licença, você não tem o direito de modificar aquele código, de distribuir ele novamente. Você pode ver o código, mas não quer dizer que você possa alterar ele. Tá? Tem uma diferença então. Todo código livre, ele tem o código, todo software livre, melhor dizendo, ele tem o código aberto, nem todo código aberto é livre, tá? Olha o que o pessoal falou. Existem muitas versões modificadas do Windows também, existem, não quer dizer que elas são legais. Nós estamos tratando aqui da legalidade, certo? Da ilegalidade, aí é outra história, né? Engine de jogo seria de código aberto também. Então, o exemplo que eu dei, a Unreal, por exemplo, ela tem o código aberto, mas ela não é livre, certo? Você pode ver, não quer dizer que você possa modificar, não quer dizer que você possa distribuir, você não pode. Existem engines que são livres, certo? Além de ver o código, você pode distribuir, você pode alterar, você pode fazer o diabo que você quiser. E existem engines que são totalmente proprietárias. Você não pode ver código, que você não pode alterar, que você não pode fazer nada. Tá? Como tudo na nossa área, depende. Tá?
Se eu pegar uma CryEngine, por exemplo, a CryEngine é totalmente proprietária. A Unreal, ela é de código aberto, mas não é livre. Existe um cara chamado Godot. Godot, ele é livre, certo? Você pode ver o código, você pode alterar ele. Beleza? Faz sentido isso aqui, pessoal? Softwares livres, proprietários e de código aberto. O que vocês me dizem? Tranquilo, não tranquilo, mais ou menos? Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando aqui então, pessoal. Por que importa pra gente o tipo do software? Se ele é proprietário, se ele é livre, se ele é de código aberto, né? Ele afeta e afeta bastante, certo? Por exemplo, aí na escola, certo? O laboratório de vocês deve usar Linux, certo? Muitas escolas usam o sistema Linux. Por quê? Exatamente por ele ser gratuito, por você não precisar pagar por ele, você não ter menos custos na hora da compra, certo? Uma licença, certo? Mais barato ele é grátis, certo? As distribuições. Você vai ter um valor maior quando você for fazer um suporte. Ah, deu um problema no meu Linux, certo? Você vai ter que contratar uma empresa para te dar suporte, por exemplo, né? Isso seria mais caro. E tem menos suporte, exatamente, né? A questão de você aprender também, para você aprender uma ferramenta, né? Aprender uma ferramenta que é gratuita, você vai ter uma segurança, uma ferramenta que é livre, melhor dizendo, vai ter uma segurança maior. Ah, de dia para a noite, a Adobe, por exemplo, decide matar o Photoshop, certo? Você não vai ter para onde correr, certo? Se você utilizar uma alternativa que é livre, que você pode ter uma cópia daquele código, você pode alterar o código, você tem uma segurança maior, certo? Questão de privacidade, certo? Um código fechado, eu não sei se a empresa está espionando em mim, não está, o que ela está fazendo com meus dados, está enviando para quem, né? Ah, o Windows está pegando os meus dados, está enviando para quem? Para a FBI, para a CIA, para a China, né? Com o Linux não, com o Linux eu consigo ver, opa, certo? Tá mandando dado para alguém? Não, não tá, certo? Ah, tá mandando, mas eu dei consentimento para ele mandar esses dados lá para tal, né, servidor, para questão analítica, tudo isso, né? Questão de liberdade do usuário, né? Um sistema que é livre, você, tendo conhecimento, obviamente, pode alterar o código, você pode personalizar, você pode utilizar como você quiser. Sistemas proprietários, não, você vai ter que se adequar àquilo que a empresa te oferece. Ah, mas eu quero implementar uma outra funcionalidade. Não pode, tá? Você não tem esse direito, você não tem esse acesso. E, por fim, uma questão de soberania digital, para você não ficar dependente de grandes empresas, de grandes corporações, né? Também é interessante. Muito bem. Tendo visto tudo isso, galerinha, e se nós não temos dúvidas, vamos fazer um exercíciozinho, certo? Esse exercício eu quero que vocês façam em grupos de 3, certo? E eu quero que vocês escolham 3 softwares, certo? De preferência que vocês conheçam, que vocês usam. E eu quero que vocês me respondam o quê? Qual que é o software que vocês escolheram? Se ele é livre, se ele é proprietário, ele é de código aberto. Quais que as vantagens e as desvantagens de ser livre ou ser proprietário para esse software específico? E se existe alguma alternativa para este software com um modelo de licença diferente? Ah, eu escolhi o Windows. Qual que é a alternativa para o Windows que tenha outra licença? Ah, a alternativa para o Windows seria o Linux, né? E por aí vai. Tentem escolher, pessoal, pelo menos um software livre e um software proprietário. O terceiro pode ficar do tipo que vocês quiserem, tá? Façam, então, grupos de 3, 2 ou 3, e respondam isso para mim. Escolham 3 softwares e mandem brasa, tá? Depois eu vou pedir que vocês me mandem as respostas, beleza? Como dica, para você achar aqui uma alternativa ao software, existe esse site,
Alternative2.net. Funciona legal. Faz tudo aqui no chat. Você pode abrir um Google Docs para você poder escrever isso, já que vocês estão no Chromebook. E daí as respostas, quando eu pedir, aí eu quero que vocês me passem no chat, tá? Então, façam os grupinhos, a gente já corrige, pessoal. Mandem brasa aí. Pessoal, não me mandem ainda as respostas no chat, tá? Coloquem num arquivo Docs e depois vocês mandam para mim, tá? Pois não. Aham. Perfeito. Por enquanto, sim, professor. Acho que vai mudar a partir de semana que vem. Tá? Vamos dar uma olhada. A questão é que eu não sei com relação aos outros cursos que eu vou assumir, tá? A gente está mudando aqui ainda. Aqui, na forma como nós estamos, deixa eu dar uma olhada. Daqui umas 3 semanas, mais ou menos. 3, 4 semanas. Perfeito. Perfeito. Então, daqui 5 minutos. Podemos, tá? Pessoal, eu vou publicar essa atividade, então, lá no sala de aula. Agora todos nós vamos ter acesso à sala de aula, certo? Atividade em sala, eu pedi para vocês fazerem em grupo. Se você conseguiu fazer, mande lá para mim a resposta, certo? Você pode publicar no mural para mim mesmo o link do teu Google Docs, certo? Coloca no Google Docs o nome da tua equipe, certo? Quem que está na tua equipe. Se você não conseguiu fazer, tá? Agora aqui em sala, nesse tempo que eu passei, que foi curto, certo? Faça de forma individual esse exercício lá para mim no sala de aula, publique no mural para mim, tá? Todo esse material que nós vimos, agora que nós temos acesso, vai ser publicado lá também, tá? Vou fazer isso agora, hoje ainda, certo? No mais, meu bom pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Nos vemos semana que vem, certo? Quinta e sexta agora, né? Feriadinho, recesso, estamos de boas. Então é isso, pessoal. Falou, até mais.